Bem-vindos ao Alma Medieval. O sussurro dos séculos pode ser ensurdecedor. Muitos pensam que a história é feita apenas de reis coroados, de heróis a cavalo e de castelos imponentes. Mas a verdade está nas mãos calejadas, na poeira dos caminhos e nas lágrimas que a crônica oficial jamais registrou. Aqui no Alma Medieval, nós não olhamos para as coroas brilhantes. Nós olhamos para a terra, para as vidas que a sustentaram. E hoje, vamos abrir um baú trancado há séculos. Sejam bem-vindos a uma aldeia esquecida, onde a verdadeira batalha era pela sobrevivência. Esqueçam os pergaminhos da corte. Olhem para Elara. Elara não era nobre. Ela era serva da gleba, uma camponesa. O seu universo não se estendia além do feudo de Montaigne, em algum lugar da Europa Ocidental. Por volta do século XIII, os seus bens eram poucos. Uma cabana de barro e telhado de como que dividia com o marido. Thomas e os 2 filhos pequenos, uma pequena horta e um porco. Sim, um porco. Para a história oficial, um animal, para Elara, era a linha fina entre a vida e a morte. O seu nome era Urdi e era um dos porcos mais robustos da aldeia. Na Idade Média, o porco era mais do que alimento. Era uma moeda de subsistência. Criados em regime de montanheira, onde se alimentavam de bolota e pasto nas florestas do senhor. Um direito feudal que se pagava, chamado montado. Eles representavam a reserva de gordura e carne para o longo e cruel inverno. A sua carne salgada era a garantia de que as crianças passariam o frio sem sucumbir à fome. A vida de Elara era regida por 3 palavras: corveia, banalidade e talha. A corveia era o trabalho forçado nas terras do senhor, a cada semana para manter os celeiros do castelo cheios. Eram dias de trabalho árduo, sob o sol implacável ou a chuva fria, sem recompensa, além de se manterem vivos no território do barão. A banalidade era a taxa para usar o moinho e o forno do senhor, transformando o trigo em farinha ou a farinha em pão. Nada era gratuito. Até o calor para cozer o pão que lhes restava tinha um preço. E depois, a mais cruel de todas, a talha. A talha era o imposto de colheita. Uma parte da produção do servo era entregue ao nobre. Tipicamente, 1/3 ou at metade. Não era um pagamento em ouro. Era um pagamento em esforço, em alimento, em potencial de vida. Era o imposto de sangue. Era o que lhe arrancava o resultado do trabalho, deixando apenas o mínimo para sua família. E é aqui que a nossa história se torna um drama humano. O ano de 1278 tinha sido de chuva desregulada. A primavera foi curta e o verão abrasador, seguido por chuvas torrenciais que arruinaram parte da cevada. A colheita foi fraca. As reservas de inverno já pareciam curtas antes de o outono sequer ter chegado ao fim, e a data de pagamento da talha ao senhor, o barão Arnaud, aproximava-se como um abutre. O barão Arnaud era um homem frio e calculista. O seu único Deus era o rendimento da sua terra. Para ele, os servos eram ferramentas, números numa planilha de impostos. Ele não se importava com a chuva ou com a fome. Ele só se importava com o seu direito. O direito ao alimento. O direito à carne salgada. O direito ao rendimento que os camponeses lhe deviam. Thomas, o marido de Elara, estava desesperado. A sua porção de cevada mal daria para alimentar a família durante o inverno. Se pagassem a talha, passariam fome. Se não pagassem, o castigo do barão seria rápido e brutal. Já tinham visto vizinhos chicoteados por atrasos, ou ter a sua escassa propriedade confiscada. Thomas sugeriu o impensável: temos de abater o Urdi. Elara: se o barão vir que o temos, ele vai exigir uma parte ou levá-lo inteiro. Salgamos a carne agora, antes que o barão venha cobrar. É a nossa única chance de ter reservas para o inverno. Abater o porco Urdi significava garantir a sobrevivência imediata, mas também significava perder o animal, que renderia mais para o ano seguinte. Era um sacrifício. Era o fim de um ciclo de criação e a interrupção da única fonte de riqueza daquela família. Mas Elara sabia
que havia outra forma, uma forma perigosa, nascida da astúcia de quem só tem o chão para perder. A sua inteligência, marcada nos seus penetrantes olhos azuis, começou a trabalhar. Na noite anterior à chegada do barão, enquanto a aldeia dormia sob a luz de uma lua minguante, Elara e Thomas abateram Urge com um coração apertado, mas não salgaram toda a carne. Elara tinha um plano que Thomas achou insano. Ela tirou a melhor parte, a que era mais valorizada pelo barão como pagamento de imposto, ou para o seu próprio consumo, o presunto e a barriga de porco bacon, em vez de salgá-la em casa, onde seria facilmente encontrada pelos guardas durante uma busca. Ela escondeu essas peças no local mais improvável de todos, onde a nobreza jamais colocaria os pés e onde os camponeses eram obrigados a pagar para usar, dentro do forno de barro do feudo, onde se pagava banalidade. O forno ficava na parte comunal, usado por todos e guardado por um feitor que se distraía facilmente com a bebida ou com as tarefas da corveia. Era um local de constante movimento, mas que, paradoxalmente, oferecia uma excelente camuflagem. Quem procuraria o tesouro de um servo, onde um servo pagava para estar? Elara esperou que a noite caísse, sob o pretexto de ir buscar água ao poço. Escondeu a carne, envolvendo-a cuidadosamente em panos limpos e colocando-a dentro do forno frio, cobrindo-a com palha, lenha velha e cinzas. Se o barão viesse, o cheiro de fumo e pão encobriria qualquer rasto. No dia seguinte, a talha foi cobrada. A tensão era palpável. Thomas entregou uma porção muito menor da cevada e do trigo do que o barão esperava. O barão Arnaud, desconfiado, farejando a mentira na miséria de Thomas, mandou os seus guardas vasculhar a cabana. Encontraram apenas a carne salgada que sobrara do Urge, a parte mais magra e menos valiosa, e a horta quase vazia. Onde estão as tuas reservas, servo? Onde está o porco gordo que tinhas? Gritou o barão, descendo do cavalo e encarando Thomas com ódio. O tempo foi mau, senhor barão. O resto da colheita está no estômago dos meus filhos. E porco está magro. Mal deu para alimentar a nossa família, senhor. Tivemos de o abater antes da doença chegar, ou teríamos perdido tudo, respondeu Thomas, trêmulo, mas sustentando a mentira que Elara lhe tinha preparado. Elara permaneceu em silêncio, olhando para o chão, com o lenço a esconder a tensão da sua mandíbula. O seu coração batia no ritmo do medo, mas a sua mente estava firme. O segredo dela estava seguro no forno de barro, escondido do barão, mas à vista de todos. O barão e os seus guardas não suspeitaram que o objeto do seu desejo estivesse a poucos metros no lugar mais banal do feudo, frustrado com a magreza do servo e o rendimento baixo. O barão Arnaud pegou o que Thomas tinha, deu-lhe um aviso de chicote e partiu, levando a sua ira para o próximo feudo. Naquela noite, Elara e Thomas voltaram ao forno comunal. Ninguém suspeitou. A carne estava intacta. Eles salgaram as melhores peças e guardaram-nas com cuidado. Elara nunca desafiou a espada, nem a lei feudal abertamente. Ela desafiou a lógica da exploração. Ela compreendeu que, para sobreviver, era preciso tirar do barão aquilo que ele nem sequer suspeitaria que lhe faltava. Ela não aparece nos livros de história. Não há estátuas dela. Mas em cada aldeia da Europa, naquela época, existiam centenas de Elaras e Thomas, almas anônimas que, com astúcia, garantiram que os seus filhos comessem, mesmo depois de o barão ter levado a sua parte. A sua história é a prova de que a resistência pode ser silenciosa. A história da Idade Média não é apenas o que foi registrado, é o que sobreviveu à margem do registro. É o segredo da camponesa que escondeu o seu único tesouro no coração do território do seu opressor. É o legado da alma medieval que renasce hoje. Se você gostou de desenterrar esta história, o seu lugar é aqui, no Alma Medieval. Inscreva-se! E não deixe que as histórias destas almas anônimas voltem a ficar soterradas. Junte-se à nossa comunidade de desenterradores de segredos medievais. Ative o sino das notificações. Ative o sino
para não perder o nosso próximo mergulho nas profundezas da história. Quem será a próxima alma a ganhar voz? Deixe a sua sugestão nos comentários. Até ao próximo Pergaminho Esquecido.